A Lei Maria da Penha é um marco na defesa das mulheres vítimas de violência. Uma das ferramentas mais importantes previstas na lei são as chamadas medidas protetivas de urgência. Quase sempre elas servem para afastar o agressor da vítima. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça analisou quase 1 milhão de medidas protetivas concedidas por diversos tribunais de justiça do país. O trabalho mostra que a lei vem sendo aplicada com sucesso, mas chama a atenção a quantidade de decisões que não dão a proteção necessária à mulher. A repórter Mônica Marques ouviu relatos dramáticos, como o da vítima que conseguiu a medida, mas foi obrigada a continuar morando com seu agressor. Que palavra você lembra quando pensa no que você passou? A palavra é pavor e o pavor dele. Desgosto. A justiça não ter me ajudado na hora que eu mais precisava, né? Desespero. É desespero. Eu tentei terminar o relacionamento. Ele ficou desesperado, mudou completamente. Se você não for minha, você não vai sentir mais ninguém. Qual a importância da medida protetiva? A medida protetiva é essencial para que a mulher que decide começar a iniciar a romper o ciclo de violência que ela vive, poder respirar, se restabelecer e dar o próximo passo. Quando a mulher ela chega ao ponto de requerer uma medida protetiva, ela já vem de um ciclo de violência já de longa data. Ele encostava lá no portão da minha casa, ameaçando que ia matar todo mundo, não ia deixar ninguém vivo para contar a história. Quantas vezes a sua família procurou a polícia? Acho que foi umas 4 vezes. E as testemunhas foram na delegacia com vocês? Vocês pediram medida protetiva para a família toda? A família toda. E a justiça não deu? Não, a justiça não deu. Falou que porque não tinha prova. Eu não entendi nada, fiquei sem entender. Qual prova que ele estava querendo, sendo que a gente era a própria prova. Segundo a Lei Maria da Penha, eu não tenho que ter uma sobrecarga probatória sobre as mulheres para conceder uma medida protetiva de urgência. O próprio nome já diz, é uma medida protetiva de urgência. A prova necessária e suficiente para se deferir uma medida protetiva de urgência é o depoimento de uma mulher. Na dúvida, eu sempre devo proteger. Eu estou falando em evitar o assassinato dessa mulher. E o Estado tem uma obrigação em ser eficiente. Para você, que tipo de prova eles estavam pedindo? Queria que eu filmasse ele ameaçando. Na realidade, eu até comprei uma filmadora, né? O meu menino até tentou instalar. 1 mês e 5 dias após a justiça negar a medida protetiva, o ex-companheiro dela concretizou as ameaças. O crime acontece num culto que ela praticava dentro da própria casa. Estava com visitas, pastores, os próprios filhos, né? Uma filha louvava, cantava durante o culto. Quando ele entra na residência... E chegou e falou assim, agora você vai me pagar tudo o que você me fez. Quando ele falou isso, eu já sabia que ele ia me matar. Eu joguei ele sobre o portão e escorreguei. Nessa hora que eu escorreguei, foi o primeiro tiro que eu levei na cabeça. Ele já me deu mais outro tiro. Por causa desse tiro, eu torci o movimento do braço. Nessa hora lá, caída no chão, eu levantei a cabeça. Foi quando meu filho, ele saiu. Quando ele foi pra cima, ele deu o primeiro tiro no meu filho, né, que foi dentro do olho. Nessa hora eu já sabia que ele estava morto. E aí chamaram a ambulância. Postou um policial e falou assim, ó, ele já tá preso. Não se preocupa, não. Ele vai pegar muitos anos de cadeia. Todos de pé para a leitura da sentença. Proceda a soma das penas, tornando definitiva em 30 anos de reclusão. Foi tarde demais. Eu tento até nem lembrar do meu filho. A dor é grande. Só Deus sabe a minha dor. A dor é muito grande. Você acredita na Lei Maria da Penha? Não.
Nós precisamos acreditar na Lei Maria da Penha. Eu já trabalhei no sistema de justiça antes da Lei Maria da Penha acontecer e está em vigor. E eu posso dizer com segurança que era muito mais difícil obter a proteção de uma mulher. Então é importante que a gente acredite na eficácia dela, porque é só buscando o sistema que o sistema pode se aprimorar. Existem vários tipos de medidas protetivas previstos na Lei Maria da Penha. Alguns exemplos. O homem pode ser afastado do lar, pode ser proibido de manter contato com a vítima e até ser obrigado a pagar uma pensão provisória. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a maioria das solicitações de medida protetiva é acatada. A cada 10 pedidos, 9 são aceitos. Mas uma grande parte dessas medidas tem sido concedida apenas parcialmente, o que vem colocando a vida de mulheres em risco. O problema ocorre com o deferimento parcial de medidas. Por exemplo, eu consigo uma proibição de aproximação e de contato, mas eu não consigo um afastamento do lar. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela conseguiu uma medida protetiva para o ex-companheiro manter distância. Porém, a justiça não o afastou da casa que dividiam. Você se sente vivendo com o inimigo? Totalmente. Vivendo com o inimigo. E o inimigo que te conhece muito bem, que sabe como te afetar. E o juiz falou, não, vai fora de casa, não é para chegar perto dela. Dentro de casa, não é para falar com ela. A senhora sabia de decisões do judiciário que davam medida protetiva de afastamento, mas não retiravam o homem do lar? Não, essa medida protetiva é uma medida esvaziada. A cozinha, a sala, são áreas comuns. Ela tem que dividir com ele essas áreas. Gente, para que serve essa decisão? Se eu tiver que lavar minha louça, eu desço com o meu detergente, com a minha esponja, lavo, guardo e subo. Quando eu já sei mais ou menos o horário que ele vai chegar, aí eu vou pro meu quarto, se eu tiver que assistir alguma série, alguma coisa, eu vejo no celular. Eu comprar alguma coisa e colocar na geladeira, ele faz questão de pegar, de beber, para mostrar, eu posso fazer o que tiver aqui, eu também tenho direito, eu posso consumir. Certamente isso é continuar o ciclo de violência, né? Eles na mesma casa, porque o homem não tem para onde ir, ou essa casa foi comprada com um esforço comum, então se mantém esse casal dentro de casa. Isso é a receita de um crime. A advogada da vítima recorreu da decisão judicial. Em segunda instância, uma turma de desembargadores decidiu por conceder a medida protetiva de afastamento do lar. Ela passou 2 meses convivendo com o ex-companheiro enquanto aguardava por essa decisão. Foi uma situação assim, muito desagradável, porque ele ficava aos berros, se recusava. Foi quase meia hora para ele sair de casa. Gente, ele foi embora. Foi um alívio. A Lei Maria da Penha diz que a Justiça deve decidir sobre o pedido de medida protetiva no prazo de 48 horas, ou seja, 2 dias. A maioria dos tribunais no Brasil responde grande parte dos pedidos dentro desse prazo, mas outros ainda demoram muito mais do que isso, como na história que a gente vai ver agora. Começou com insulto, moral, sabe, com palavras de baixo calão. Vagabunda, violência física foi através do tempo. Proferiu tapas na minha boca, me atirou na cama, pegou uma faca que eu tinha na cozinha e me ameaçou com a faca na garganta. Eu entrei em pânico só de falar do nome dessa pessoa. De falar da pessoa, eu sinto pavor. Eu pedi a medida protetiva por conta da agressão que ele fez comigo. E do pavor todo. 7, 8 dias depois, essa medida protetiva saiu. E isso dificultou, porque ele me perseguia todos os dias. Chama atenção alguns tribunais de justiça ainda terem um percentual significativamente alto, acima de 25% às vezes, de processos judiciais, né, em medidas protetivas, que passa as 48 horas e algumas medidas, elas são cruciais que a resposta aconteça dentro das 48 horas. Que a decisão, ela ser tomada dentro desse período, vai definir a própria garantia do direito à vida da mulher. Eu abri a janela da minha casa, ele estava do outro lado da rua no carro.
Ele esperava algum morador do meu prédio sair e ele entrava e ficava pelos corredores e a vizinhança via. Batia na minha porta, não abriu, eu vivia em pavor. Ele escalou o prédio pelo lado de fora. Ele adentrou o meu apartamento. Foi quando eu entrei em pavor, em pânico, e eu não tinha o papel nem para mostrar para o síndico do prédio para impedir a entrada dele. Aí eu, sozinha, fui até a Defensoria Pública. Foi assim que eu tive acesso à medida protetiva. Mesmo com a medida protetiva em mãos, ela continuou sendo assediada pelo ex. Ele não parava de me perseguir. Quantas vezes você chamou a polícia quando ele te abordou na rua? Ah, pelo menos umas 4. E aí, o que aconteceu? O policial deixou ele sair andando. Quando ele não se aproxima mais de mim, é o seguinte: olha, você não se aproxima mais dela, não sei o quê. Olha lá, ele tá escolhendo a cara. E a partir daí a impunidade foi entrando dentro da pessoa e a partir daí ele foi violando a protetiva todos os dias e toda hora e ligava de diversos telefones e tudo. Se ele for pego no momento que ele está descumprindo a medida protetiva de urgência, ele pode ser preso em flagrante delito. A medida protetiva, ela é uma estratégia essencial no sistema de proteção. Mas a gente tem que pensar que ela é só o primeiro passo numa sequência de outros passos para também proteger a mulher. Só um pedaço de papel na mão dessa mulher não vai segurar a faca e nem segurar a bala. Até da cadeia ele tem me mandado mensagens e tem ligado. Falei pra você que se eu fosse preso uma hora, não me importaria. Tô saindo daqui um ou dois dias, mas nada contra você, tá? Oro por você todo dia. Se ele foi preso por conta de violar uma medida protetiva, ele está violando de novo de dentro da cadeia. Eu quero uma medida protetiva, a renovação dela, porque a minha já venceu. Em relação a prazo, quanto tempo uma medida deve durar? A lei não estabelece um prazo de duração das medidas protetivas de urgência. Elas naturalmente devem vigorar enquanto a situação persistir. Pois é, essa vítima que a gente acabou de mostrar tinha uma medida protetiva de apenas 3 meses. Especialistas alertam que nenhuma mulher se sente segura em tão pouco tempo. E essa semana o agressor foi solto, mas dessa vez a justiça concedeu uma medida protetiva sem prazo de validade para a vítima. E você vai ver agora como uma medida de longo prazo pode trazer mais segurança para as mulheres. Eu tenho há 4 anos, há mais de 4 anos, a medida protetiva. A justiça determinou que você tem até se sentir seguro? Sim. Eles me ligam, sempre me ligam para perguntar se está tudo bem. Nós monitoramos essas mulheres e aquelas que são atendidas por nós, elas têm o contato direto da unidade. Sempre que ela visualiza o agressor nas proximidades, ela entra em contato e a equipe vai imediatamente para efetuar a prisão em flagrante. A Lei Maria da Penha, ela prevê um conjunto de estratégias de intervenção para evitar a escalada da violência. Nós temos, por exemplo, o encaminhamento dessa mulher para as chamadas patrulhas Maria da Penha, Ronda Maria da Penha, cada estado tem um nome diferente. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. A mulher que entra no programa, ela tem um aplicativo de acionamento direto. Ele, por exemplo, gerencia a proximidade do agressor, da vítima. Então, ele consegue fazer esse monitoramento de mulheres que têm alto risco de feminicídio. Em caso de emergência também. Eu vivi a violência com ele durante 5 anos, mas quando eu fui registrar a segunda ocorrência, já me deram medida protetiva. Todas as vezes que eu precisei da polícia, da justiça, eu tive o apoio e eu tenho até hoje. A violência doméstica exige do Estado o rompimento de uma certa ideia que prevalecia até muito pouco tempo atrás. Aquela de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher e de que o Estado não poderia intervir nessas relações que são privadas. É uma questão de direitos humanos, é uma questão de direitos fundamentais e fazer respeitar os direitos das mulheres é elemento essencial e inafastável de uma democracia. Se você não tem formação para as pessoas que atendem diretamente a mulher, seja o policial que acolhe, seja o delegado que faz o boletim de ocorrência ali dentro, a escrivã, seja a juíza, se não há uma formação de enfrentamento à discussão de gênero, nós ainda vamos continuar por longo tempo tendo resultados como nós temos. É preciso ter a sensibilidade de que em casos claros de agressão ou de ameaça, é preciso tomar alguma providência.
que eu espero da justiça proteger as mulheres, né? Eles cumprem com a palavra que está escrito na Lei Maria da Penha. A medida protetiva de urgência ela ainda é responsável pelo salvamento de muitas mulheres, pelo impedimento de novos episódios de violência e, principalmente, para o despertar daquela mulher da situação de violência que ela vivia. As pessoas têm maneira de falar meu agressor. Não, eu não tenho meu agressor, eu tenho um ex-agressor. Mas foram muitas batalhas. Hoje eu estou livre. Eu estou livre.